Tudo bom, gente do canal Orquídeas em Ação? Joinha? Tô vindo para a segunda etapa agora daquele primeiro vídeo que eu fiz sobre plantio, tá? Plantio e substrato. Então até ele ficou um pouquinho comprido, gente, mas era necessário porque eu não faço edição dos meus vídeos, eu gosto de fazer e já lançar para vocês, tá? Então é meio que sem frescura mesmo, é só para vocês terem uma ideia de como que eu faço, tá bom? Então vamos lá, ó. Lembra que eu falei que eu ia lá fora para lavar, ajudar a tirar o substrato, né? Então perceba que as raízes agora estão bem soltas, eu tirei quase totalmente o substrato que estava aqui, que era só esfagno, tá? E vou fazer o plantio aqui, no cachepô, tá vendo? É aqui que eu vou fazer o plantio dela, certo? É bem aqui que ela vai ficar, tá? Então, para fixar ela, eu vou usar um pouco de pedra também, de brita. Mas antes, eu falei para você que era um pouco diferente. Por que é um pouco diferente? Porque a gente faz uma... Eu falei no vídeo anterior que era um pouco diferente de sistema de vaso. Porque perceba que ela é toda vazada, certo? Então a gente faz uma caminha usando o esfagno, tá? Todo o material que eu vou usar, eu gosto de deixar molhado, porque o esfagno, ó, deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês. Se vocês pegam ele sem deixar seco, ó, vocês não conseguem nem trabalhar. Tá vendo? Ó? Ele fica completamente seco, horrível de trabalhar. Então, aqui eu molho o material, ele fica mais fácil, ó. Percebo que fica bem mais fácil. E eu faço uma caminha de esfagno. Ó, tá? Eu vou fazendo uma cama. Pois as raízes dela normalmente elas transpassam aqui e crescem normalmente, tá? E esse esfagno ajuda também o que eu vou colocar ela aqui, depois eu vou colocar um pouco de pedra, então também segura as pedras para não caírem para baixo, né? Então, ó, deixo uma caminha aqui. Isso aqui também ajuda a manter a umidade. Lembrando que, como é um cachepô e ele é todo vazado, gente, é importante que você faça uma caminha usando o esfagno, porque muito rapidamente, qualquer outro material que você colocar aqui, se eu colocasse, por exemplo, casca de pino somente e tal, ele é muito drenoso, né? Perceba que ele já é todo aberto, ele é todo aerado, então seca muito rápido. E aí o que vai acabar acontecendo é que o desenvolvimento da planta ou não vai ser muito legal, ou você vai ter que ter uma atenção super especial para estar molhando todo o tempo as raízes da planta, tá? Então, muito recomendado que você utilize o esfagno. Então vamos lá? Eu tinha feito no vídeo anterior, lembra? Aquele mix que eu falei para vocês que eu uso, né? Que é com esfagno, casca de macadâmia, esfagno, casca de macadâmia, aqui os casca de pino e pedra, brita, tá? Esse é o mix que eu gosto de utilizar. A pedra eu gosto de utilizar agora porque ela vai ajudar a segurar a planta no localzinho que ela vai ficar aqui agora. Então você vai ajeitando ela de uma forma que vai acomodando as suas raízes dentro do pote, tá? Então a gente vai abrindo ela, deixando ela aqui. Tá vindo um monte de raiz nova, cheio de brotinho novo. É aqui que ela vai ficar, dessa forma. Nesse processo aqui agora, o que eu gosto de fazer? Deixa eu pegar aqui para vocês. Eu já deixei pronto. Toda orquídea, isso é um costume meu. Novamente, torno a dizer para vocês que não estou ensinando, é o método pelo qual eu uso, eu gosto de fazer assim. Aqui tem um enraizador, que eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui, ver se eu acho a caixinha dele, para mostrar para vocês qual é o enraizador que eu uso. Tá aqui. Forte enraizador, tá? Toda vez que eu vou fazer um plantio de uma planta, que eu vou replantar ou vou plantar, quando eu compro e ela vem com as suas raízes aéreas, eu misturo 5 ml desse enraizador em meio litro de água.
tá? E eu borrifo. Ou você pode também, deixa eu ver se eu acho aqui. Você pode também molhar ela direto. A raiz está molhada já, por isso que eu não vou molhar, tá? Assim, se a planta tivesse seca, como essa daqui que eu vou plantar para vocês também, ó, a raiz está seca, tá vendo? Eu vou molhar e vou colocar o enraizador. Então nesse caso aqui, eu faço uma concentração um pouquinho maior desse enraizador. Isso ajuda a planta a sentir um pouco menos esse transplante de vaso, tá? Então eu borrifo direto nas raízes dela, tá? Deixo ela realmente bem molhadinha com esse enraizador. Isso estimula a planta tanto a emitir um novo broto, como também ajuda ela nesse estresse que ela vivenciou ou que ela possa vivenciar com a troca de substrato, né? Apesar que eu estou mantendo aqui parte do substrato que ela já estava, né? Isso é uma coisa importante também quando você for comprar suas orquídeas, que você observe o substrato que ela está e de repente você utiliza o substrato que ela veio, né? Que ela mais se adequou, para de repente você também não sofrer com a planta, né? Não deixar ela sofrer demais, tá? Então, não que isso importe muito, mas eu tenho comigo que quando a planta vem, por exemplo, plantada com pinos, eu gosto de dar para ela mais quantidade no substrato. O pino, se ela é uma planta que estava bem, que está bonita, com folhas desenvolvidas, a fim de já entender que ela já se adaptou com aquele tipo de substrato, tá? Então, ó, eu estou colocando mais esfagno aqui por cima, tá? Estou cobrindo aqui ela com esfagno. Aqui eu vou dar uma pequena pressionadinha só para ela ficar um pouquinho mais para baixo e eu possa fixar aqui. Ela vai se agarrando depois nesse tronco também. E agora vem aquela parte que eu falei para vocês, ó, tá? Eu coloco aqui a pedra misturada com esfagno. Isso aqui vai ajudar ela a ficar fixada aqui. Lembrando que quando elas são plantadas, elas não gostam de ficar balançando demais, elas se sentem inseguras e com isso elas deixam de emitir nova raiz, elas ficam inseguras, tá, gente? Então, toda vez que você for fazer o plantio, tenha a preocupação de deixá-la bem afixada, onde ela não vá correr o risco de vento e qualquer outra coisa danificar a sua planta, tá? Ela já está ficando fixa. E você vai colocando em toda a volta dela o substrato, tá? Tá meio desajeitado aqui pelo espaço que eu estou fazendo o vídeo aqui. Eu queria até fazer ele lá no meu orquidário, que ficou lindo, maravilhoso, gente. Só que tá muito quente lá. Então eu resolvi fazer aqui. E tá um pouco desajeitado pela falta de espaço. Então aqui agora vou colocar aqui também, deixando ela toda plantadinha aqui. Você dá uma fixada e é isso, gente, tá? Acabou, ó. Daqui pra frente é só deixar ela desenvolver. Se você perceber que ela fica bamba, de repente você fez um plantio lá e percebeu que a sua orquídea não ficou aqui, você pode ver que ela tá bem fixa, tá? Ó. Chacoalhando os vasos aqui para você ver que ela ficou fixa. O que você pode fazer? Você pode colocar aqui aqueles ferros, aqueles arames, né? Ou então aqueles palitos que espeta churrasquinho. Você coloca aqui e amarra no arame aqui para deixar ela mais fixa. Quanto mais fixa ela ficar, melhor, tá certo? Então essa daqui já está preparada, pronta já para ir pro orquidário e ser feliz. Agora eu vou falar para vocês, utilizando esse vídeo, dicas de plantio e substrato. Veja só, olha a raiz que tem essa catleia, tá? Então veja só, eu tirei ela lá de fora, gente. Isso aqui é uma catleia que estava lá no meu orquidário lá fora. No meu orquidário não, ela estava num tronco meu lá fora e estava tomando muito sol. Eu decidi tirá-la de lá
porque ela não estava se dando bem, tá? Tava começando a queimar e eu decidi tirar ela de lá. E ela tá vindo brotinho novo, só que já tá meio danificado devido a esse cultivo que não estava adequado para ela, tá? Então, o que eu falei para vocês, né? Eu faço exatamente o mesmo processo, né? Que ela já estava molhada, essa aqui eu vou molhar, aqui tá com água, só água. Então deixo ela aqui com as suas raízes molhadas, deixo escorrer um pouco. E novamente venho com um adubo e aquele adubo que é o enraizador, tá certo? Então tá aqui, ó. Espirro toda ela nas raízes diretamente e pronto. Lembra que eu falei para vocês sobre espaço, gente? Olha só. Essa orquídea aqui eu vou colocar, essa catleia aqui eu vou colocar nesse pote aqui, tá? Ele deve ter aqui os seus 8, 10 de diâmetro no máximo, tá certo? Veja só o espaço que eu estou colocando ela. Por que eu falo de espaço, gente? Tem muita gente que fala que as suas orquídeas não dá florada. Ah, é porque eu não estou conseguindo ver florada nas minhas orquídeas e tal. O que pode ser isso, gente? Pode ser que você esteja usando um vaso que seja deste tamanho para colocar a sua orquídea. Você já pensou? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só o espaço que tem aqui. O que a orquídea precisa para poder florir? Ela vai ter que todas as raízes dela preencher todos esses espaços para ela se sentir segura para poder fazer a sua florada. Enquanto as raízes da orquídea não alcançar todos esses espaços, ela não vai florir mesmo. Então ela vai ficar gerando broto novo, broto novo, broto novo, até que as raízes dela preencham todo esse espaço. Então, vocês coloquem em espaço pequeno, não tenha dó, tá? Elas vão gostar, porque orquídea gosta de espaço pequeno. E um negócio legal de falar para vocês é sobre esse pote que eu estou usando aqui. Perceba que ele é um pote plástico. E como eu falei para você de drenagem, né? Agora que eu estou com o meu orquidário montado. Então, esse aqui é um pote que eu comprei, é um pote especial para orquídeas, né? Não é tão difícil de encontrar. Aqui na minha região, eu vou falar para vocês que eu só encontrei com o Nenê no Sorocaba Orquídeas. E é muito bom esse pote, gente, tá? Ele já tem aqui, ele já é todo rasgado, tá? Então o sistema de drenagem dele já é preparado mesmo para as orquídeas, tá certo? Aí a gente faz o diferente do que fizemos com o cachepô. Já começamos o plantio dela colocando pelo menos aqui uns 2 dedos. Ó. Tá vendo? Deve ter mais ou menos uns 2 dedos aqui de brita, que é para ajudar na drenagem. O que a gente quer com isso? Que essa água não fique empoçada aqui, deixando as raízes da orquídea molhada muito tempo, tá certo? Aí eu vou colocar um pouco do material que eu tenho pronto aqui. Essa aqui está muito grande, deixa eu pegar um pouco de pinos menores e casca de macadâmia. Deixo essa parte toda aqui embaixo. Esfagno, nesse caso aqui, eu dou uma filtrada porque é um pote plástico, necessita de menos, tá? Então, um pouco diferente do que eu faço quando eu vou fazer, por exemplo, em vasos cerâmico, que nem esse daqui, eu uso bastante esfagno, tá? Como eu fiz nessa mistura para colocar essa Tissinflora que eu fiz aqui no cachepô, tá? O que diferenciaria da mistura que eu faço aqui é que eu utilizaria menos esfagno devido a não precisar de uma concentração de que fique segurando muita umidade aqui, tá? Aí, a mesma coisa, o mesmo procedimento, tá? Então, eu deixo ela aqui, nesse espacinho, acomodo as raízes dela. Uma coisa interessante, gente, de vocês fazerem também, perceba que quando vocês forem plantar, não coloque essa parte que está vindo, inclusive um broto novo aqui, ó, colada no vaso, tá certo? Porque a planta está crescendo para cá. O que acontece se você colocar ela aqui? Ela começa a desenvolver os brotos dela. Já vi caso, inclusive, de sair a cabeça do broto até aqui pelo vão dos vasos, tá? Então, eu aconselho você, tem gente que fala para colocar bem na ponta traseira, né? Para que ela possa vir aqui. Esse é um método, inclusive, correto, tá certo? E você colocar, encostar ela com a ponta para trás, deixando essa que ela tá vindo para frente de espaço livre para poder desenvolver. Eu gosto de colocar no centro,
tá certo? Porque às vezes o rizoma dela também começa a se desenvolver aqui, começa a sair raiz, broto novo para o outro lado. Então, como isso também pode acontecer aqui, novamente eu digo, tá? Tem muitos profissionais que falam, é aqui que você tem que colocar, tá certo? Você vai ver muita gente falando sobre isso. Eu, Fábio, coloco no centro, tá? Eu gosto dessa forma, porque já vi casos das minhas próprias orquídeas de desenvolver rizoma e vir broto novo do outro lado também. Então eu gosto de colocar lá no centro. Fica a minha dica, tá certo? Então, colocado aqui, você vai fazer a mesma coisa. Coloca aqui a mistura, né? Casca de macadâmia, brita, casca de pino, tá certo? Eu vou colocar um pouco de mais de... E eu não tenho uma medida não, tá, gente? Eu faço isso a olho mesmo, tá? Eu faço a mistura aqui. Eu tô colocando um pouco mais de casca de pino, porque eu vi que tá meio seco de casca de pino aqui. E eu gosto de casca de pino porque eu sei que elas adoram, tá? Então, ó. E você vê que ela já vai ficando firme, né? Então não tem segredo mesmo, gente. Então, ó, vou só terminar de colocar aqui. Se você perceber que ela tá assim meio bamba, você pode colocar aqui, que eu não tenho nada aqui, senão eu ia mostrar pra vocês, tá? Mas não tem segredo. Ficou meio bamba assim, você vem com um espetinho aqui, coloca, faz aqui, amarra com o seu araminho pra deixar ela firme, tá certo? Ela tem que ficar firme. Ficar balançando no vento lá fora não vai gostar, tá certo? Ela começa a não desenvolver a raiz dela com medo por não estar se sentindo segura. Então, no momento que ela ficar firme, é que ela vai passar a desenvolver, tá certo? Então, ó, vocês viram o tamanho das minhas raízes e aqui tá mais uma já plantada, tá certo? Então, esse tipo de vaso eu também recomendo muito, principalmente para o tipo de cultivo, se você tem um orquidário fora de casa, porque se ela vai tomar chuva, ela tem que ter drenagem, tá certo? Aliás, gente, drenagem é algo que você tem que preparar para todas as suas orquídeas. Lembre-se sempre da drenagem. Drenagem sempre vai ser o tijolinho quebrado ou a própria brita, tá certo? É importante isso para você não deixar retido a água, seja da chuva ou da sua própria rega em casa, tá certo? Essas dicas todas eu dei para que você, se você não tinha o conhecimento de como fazer um plantio, se você não sabia como era, é dessa forma que a gente faz, tá certo? Dessa forma que eu faço. E de repente você já deve ter visto, muitos outros profissionais trabalham, outros orquidófilos que fazem também dessa mesma forma, tá certo? Fica a dica. Lembrando da madeira, né? Que eu falei para vocês sobre o tratamento que a gente tem que fazer. Muito legal de vocês fazerem plantio. E por que eu faço todo aquele tratamento, gente? Porque às vezes a madeira até é legal de você utilizar, só que ela contém fungos dentro dela, que às vezes se você não fizer esse tipo de tratamento, então independente se ela libera uma substância para queimar ou não, às vezes uma madeira lá, tem gente que acredita assim, quanto mais velha melhor. Gente, não faça isso, quanto mais velha melhor não, ela pode estar mais fungada do que qualquer outra madeira que você tenha no seu quintal. Então, faça o tratamento, tá certo? Tratamento colocando ela no cloro, uma água clorada durante um dia, como eu falei para vocês podem deixar até 2 dias, dependendo do tamanho do tronco, coloque mais cloro, depois vocês vão fazer só a desinfecção desse cloro, tirando do balde e colocando só água pura durante 30 dias, tá? Eu, como falei para vocês, gosto depois de 15 dias, eu faço isso por 15 a 20 dias e eu fervo, tá? Eu coloco ela na panela e fervo. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, pergunta que eu respondo. Beijo, seja feliz.